Olá! Bora fazer uma visita guiada para a gente entender de vez aquela máquina complexa que é o Estado brasileiro? A ideia aqui é desvendar como ele funciona, quem é responsável pelo quê e, o mais importante de tudo, como todo esse poder é fiscalizado. Então vamos lá. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que se organiza e se mantém sob controle o poder num país gigantesco como o nosso? Parece um quebra-cabeça, mas no final desta nossa análise, você vai ver que a estrutura toda vai fazer muito mais sentido. A lógica é justamente essa: organizar tudo para que o poder sirva à sociedade da melhor forma possível. Bom, para começar esse nosso tour, a gente tem que ir pela base, pelo alicerce de tudo. Antes mesmo de falar em presidente, em leis, em tribunais, vamos definir o que, afinal de contas, é o Estado. Então, o ponto-chave é o seguinte: o Estado é a junção de três elementos que não podem faltar. Primeiro, precisa de um povo, que somos nós, os cidadãos. Segundo, precisa de um território, ou seja, o espaço físico do Brasil. E terceiro, um governo, que é a estrutura que administra tudo isso. Se faltar um desses três, simplesmente não existe Estado. É a base de tudo. E claro, essa estrutura não surgiu do nada, né? Foi um processo bem longo. Lá na era colonial, quem mandava e desmandava era Portugal. Aí, em 1822, com a independência, o Brasil começou a criar as próprias regras. O grande salto veio em 1889, com a República, quando o poder, pelo menos em tese, passou a vir do povo pelo voto. E, finalmente, a Constituição de 1988, que é a que vale até hoje, consolidou esse Estado moderno, com um foco muito grande nos nossos direitos. Beleza, já entendemos a fundação. Agora vamos entrar na sala de máquinas do Estado. Para evitar que uma pessoa só ou um grupo tenha poder demais e acabe abusando, o Estado brasileiro foi desenhado com uma divisão bem clara de tarefas. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem prático. De um lado, o poder executivo. Pensa no presidente, nos governadores, nos prefeitos. Eles estão ali para administrar, para fazer a coisa acontecer. Do outro lado, o poder legislativo, que são os senadores, deputados e vereadores. A função deles é criar as regras do jogo, as leis e fiscalizar o executivo. E, por fim, o poder judiciário, com os juízes e tribunais, que entra em campo para garantir que a lei está sendo cumprida e para resolver os conflitos. Eles são independentes, mas idealmente trabalham em harmonia. Certo, o poder está dividido. Mas quem garante que ninguém vai passar dos limites? É exatamente aqui que entra o sistema de controle, sabe? São os freios e contrapesos que existem para garantir que o dinheiro público e o poder sejam usados com responsabilidade. O primeiro fiscal é, na verdade, de casa. É o que a gente chama de controle interno. Pensa assim, é a Secretaria de Finanças de uma prefeitura revisando os próprios gastos antes de mandar para qualquer outro lugar. É uma autoinspeção para já ir corrigindo os erros desde o começo. Depois dessa checagem interna, aí sim vem um olhar de fora. É o controle externo, feito por um poder independente, que é o legislativo. Ele funciona como se fosse um auditor externo, verificando se o executivo está gastando dinheiro público direitinho, de acordo com as leis que foram aprovadas. Agora, o legislativo não faz essa fiscalização toda sozinho, não. E é aí que entra esse número, 33. O que será que ele significa? São 33 tribunais de contas espalhados pelo Brasil. Eles são órgãos super técnicos, formados por especialistas que dão todo o suporte para o legislativo analisar as contas públicas em detalhes. E se mesmo com o controle interno e o externo, alguma coisa ainda sair da linha? Bom, para isso existe o controle judiciário. O judiciário age como se fosse o árbitro final do jogo. Se um ato do governo for ilegal, um tribunal pode ir lá e suspender esse ato para proteger a lei e os direitos de todo mundo. E agora a gente chega num controle que é fundamental porque ele envolve toda a sociedade, o controle social. Através dos portais da transparência na internet, das audiências públicas, dos canais de denúncia, todo cidadão tem o poder e o dever de fiscalizar o governo. É essa participação que fecha todo o ciclo de fiscalização. A gente já viu a teoria, os 4 tipos de controle, mas como é que tudo isso funciona junto, na vida real, no dia a dia? Vamos pegar um exemplo prático, para ver como essa engrenagem toda se move. Olha só o fluxo do controle externo. Primeiro, um gestor público, um prefeito, por exemplo, faz um gasto com dinheiro público. Depois, o Tribunal de Contas vai lá, analisa toda a papelada daquele gasto e emite um parecer técnico, dizendo se está tudo certo ou não. E por último, com base nessa análise técnica, é a Câmara de Vereadores que dá a palavra final, decidindo se aprova ou rejeita as contas do prefeito.
E esse exemplo da escola amarra todas as pontas. Imagina a cena. Uma prefeitura vai construir uma escola. O controle interno da própria prefeitura analisa o contrato da obra. Ao mesmo tempo, o Tribunal de Contas, fazendo o controle externo, fiscaliza os gastos e o andamento do projeto. A Câmara de Vereadores também fica de olho no orçamento. E, por fim, os cidadãos, exercendo o controle social, podem observar a obra, ver se ela está andando e ainda checar os gastos lá no portal da transparência. Viu só? São várias camadas de fiscalização trabalhando juntas. No final das contas, tudo se resume a esta frase. O controle não é para ser só burocracia, não. Ele existe para proteger a gente. É a ferramenta que garante que quem está no poder vai agir com responsabilidade e, no fim, fortalece a nossa democracia. E a gente termina com essa reflexão. Agora que essa engrenagem toda está mais clara, a pergunta que fica é: como cada um de nós pode participar dessa fiscalização? Porque conhecer o sistema é o primeiro passo. O próximo é entender que fiscalizar não é tarefa só de algumas instituições, mas um direito e uma ferramenta poderosa de toda a sociedade.